Sabe, escolher uma ação para investir, às vezes parece quase como escolher um sócio para a vida toda, né? Ou até um casamento, como dizem. É uma boa analogia, sim. E a verdade é que, olha, uma escolha bem feita faz toda a diferença para não sair no prejuízo. Com certeza. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco, com base no que temos estudado, em alguns critérios e métricas que são chave para guiar a análise na hora de escolher uma empresa. Exato. Não tem fórmula mágica, né? Mas certos indicadores ajudam muito a direcionar. A ideia é essa, tentar destilar o essencial. Vamos começar então por um pilar, que é a rentabilidade. Como a gente mede se uma empresa é rentável de verdade? Perfeito. Esse é o ponto de partida. Basicamente é entender quanto de lucro a empresa faz com o mínimo de capital dos próprios acionistas, né? Certo. E aí entram duas métricas bem importantes, o ROI e o ROIC. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, mede justamente isso. E como calcula? É simples, olha, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. E esse patrimônio líquido, o PL, é o capital que é dos sócios mesmo, sabe? Ativos menos os passivos da empresa. Entendi. Pensa numa barraquinha de cachorro-quente. Capital total de R$ 100.000. Se 50 mil são dos sócios, o PL, e os outros 50 mil do banco, por exemplo. Se ela lucra R$ 10.000, o ROI vai ser calculado em cima daqueles 50 mil dos sócios. Faz sentido. Um ROI que fica ali consistentemente acima de 15%, 20%, geralmente é um sinal positivo. Pode indicar que a empresa tem alguma vantagem competitiva, sabe? Interessante. E o ROIC? Você mencionou ele também. Isso. O ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. A diferença é que ele olha a rentabilidade do negócio inteiro. Inclui o capital de terceiros, a dívida. Ah, então pega tudo. Exatamente. Usando o mesmo exemplo da barraquinha. Capital total de R$ 100.000. Se o lucro operacional for R$ 20.000, o ROIC seria de 20%. E o que isso mostra, na prática? O fascinante do ROIC é que ele mede a eficiência da gestão em usar todo o dinheiro disponível, não só o dos acionistas. Quanto maior, em teoria, melhor, né? Idealmente acima do custo de capital da empresa. Ok, então rentabilidade checada mostra a qualidade da operação atual, mas investimento é futuro, né? Como entra o potencial de crescimento na análise? Aí a coisa fica interessante. Fica mesmo. O crescimento pode vir, assim, por três caminhos principais. Primeiro, a economia do lugar onde a empresa atua. Tipo uma construtora na China versus uma na Grécia, imagino? Exato. O cenário macro conta muito. Segundo, o setor específico. Pensa, sei lá, no setor de cigarros, que está em declínio, contra o de games para celular, que está bombando. Claríssimo. E terceiro, a capacidade da própria empresa de ganhar mercado, o tal do market share. Aí entra inovação, marca forte, boa execução. Tipo a Apple criando o iPhone e abocanhando uma fatia enorme, né? Sim, um exemplo clássico. Mas aqui tem um ponto crucial, importantíssimo. O crescimento tem que vir junto com rentabilidade. Crescer por crescer não adianta para o acionista. Como assim? A gente estuda casos, por exemplo, como o da Petrobras naquele ciclo de investimentos gigantescos, tipo Abreu e Lima, Passadena. A receita até subiu, mas a dívida foi lá para cima e o retorno sobre aquele investimento todo foi, digamos, bem questionável. Entendi. O investimento não se pagou como deveria. Exato. Conectando tudo, nem todo crescimento gera valor. Mostra como uma gestão competente é vital para garantir que o crescimento e a rentabilidade andem juntos. Esse da Petrobras é forte mesmo. Liga direto com o próximo ponto. Analisar os riscos. O que a gente precisa olhar para entender os perigos envolvidos? Isso. Risco tem de todo tipo, né? Jurídico, regulatório, climático, concorrência. Geralmente, as empresas detalham bastante esses riscos específicos nos seus formulários de referência. Vale a pena dar uma olhada. Certo. Mas qual o foco principal? Eu diria que é a solidez financeira, o balanço da empresa. No fim do dia, as empresas quebram por falta de caixa para pagar as contas, a dívida. Então a gente busca negócios com receita e lucro mais estáveis, sabe? E claro, endividamento controlado. E como a gente mede esse endividamento de forma prática? Tem duas métricas muito usadas. A primeira é dividir a dívida líquida pelo EBITDA. Espera aí. Dívida líquida é a dívida total menos o caixa, certo? E EBITDA é? Isso.
EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. É uma forma de ver a geração de caixa bruta da operação. Idealmente, essa relação dívida líquida e EBITDA fica abaixo de 3 vezes. Ok, abaixo de 3. E a outra? A outra é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Geralmente, a gente busca que fique abaixo de 100%, ou seja, uma vez o PL. Entendi. Claro, pode ter exceção, né? Às vezes a empresa se endividou para um projeto grande que ainda não está gerando caixa, mas aí tem que ter uma boa justificativa para isso. Perfeito. Rentabilidade, crescimento com qualidade, riscos sob controle. Falta um elemento crucial: o preço. O famoso valuation. Não adianta achar a empresa perfeita se o preço está lá na estratosfera, né? Exatamente. Pagar caro demais pode detonar o retorno, mesmo numa empresa excelente. Tem exemplos disso. Vários. Aquele da Coca-Cola em 97 que a gente comentou é um. Negociada 50 a 60 vezes o lucro. Quem entrou ali, nossa, ficou anos esperando um retorno decente. Aconteceu com outras gigantes também, tipo a Microsoft depois da bolha da internet, que ficou mais de década com um preço meio de lado. Complicado, né? Então, como ter uma ideia se o preço está justo sem precisar ser um expert in valuation? Valuation é complexo mesmo, mas os múltiplos ajudam a ter um primeiro cheiro, sabe? Uma forma é comparar o múltiplo atual da empresa, tipo o preço-lucro, o PL, com a média histórica dela mesma. Ah, compara ela com ela mesma no passado. Isso. Se uma empresa sempre negociou, sei lá, 15, 20 vezes o lucro e de repente está 50, opa, acende um alerta. Outra forma é comparar com empresas parecidas, os peers, do mesmo setor, aqui no Brasil ou lá fora. Faz sentido. Comparar com os vizinhos. Exato. Mas, ó, importante, múltiplos são só o começo da conversa. A análise completa vai muito além, tem que entender o porquê daqueles números, as perspectivas futuras. Claro, são peças de um quebra-cabeça maior. Bom, acho que cobrimos bastante coisa. Para quem curtiu a conversa e quer se aprofundar mais, tem umas dicas de leitura, né? Sim, Quem quiser saber mais sobre a metodologia do Sr. Luiz Barsi, por exemplo, pode comprar o livro dele, O Rei dos Dividendos. É bem famoso. ótima recomendação. E para quem quer ir mais fundo ainda no assunto de investir com foco no longo prazo, tem O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, e também Faça a Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. São livros excelentes para qualquer investidor, de verdade. Clássicos indispensáveis. Todos os links, claro, a gente deixa na descrição. E antes de terminar, aquele aviso importante, né? Fundamental. Esse nosso papo aqui não é, de forma alguma, um serviço de análise ou recomendação de investimento. Bolsa de valores é renda variável, o risco existe, cada pessoa é responsável por suas próprias decisões de investimento. Até a próxima!